A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e essa é a nossa série sobre o Tabernáculo de Moisés. Hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto do qual a gente já vem progredindo na revelação há vários dias. E como você vai ver aqui na tela, hoje nós vamos falar sobre o altar de bronze, o altar de holocausto, o altar de sacrifício. Como você já deve ter visto, nos últimos dias a gente abordou vários assuntos. Já falamos de como essa figura do tabernáculo ela aponta para a obra da criação, primeiro, segundo, terceiro céu, como aponta para Cristo. Na verdade, aqui está tipificado, está revelada a obra da redenção, né, de como o homem está sendo resgatado, e até o final a gente vai voltar a falar sobre isso várias vezes, por diversos ângulos. Também mostramos como isso aponta para o homem, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo que somos nós. E também o que nos motivou a gravar essa série, que é mostrar como o tabernáculo também é uma figura que aponta para o livro do Apocalipse, visto que o Apocalipse ele tem como um pano de fundo o dia da expiação, que era uma das 7 festas, e também o ministério do tabernáculo, porque era onde eram celebradas os sacrifícios do dia da expiação. Então o tabernáculo ele é um dos panos de fundo de toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. E é por isso que é tão importante você entender o ministério, o ofício por trás do tabernáculo, que é esse modelo que Deus deu a Moisés de coisas superiores, que estavam falando de coisas grandiosas, né? Essa figura que aponta para realidades superiores. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quando você olha para a imagem que nós estamos acompanhando aqui na tela, você vai perceber que existiam vários utensílios, né? Você tinha aqui na entrada esse altar de bronze, esse altar de holocausto, que é a ênfase do nosso estudo de hoje. Ainda no átrio exterior, que era a parte de fora, mas pertencente ao tabernáculo, você tinha a bacia de bronze, a pia de bronze, feita com os espelhos das mulheres, que a gente já falou e nós vamos ter mais um vídeo ainda falando sobre isso. E também, você entrando no lugar santo agora, você teria mais 3 utensílios. A mesa dos pães da presença, o candelabro, o altar de bronze, né? E chegando até o santo dos santos, o sagrado do sagrado, você tinha a arca da aliança. Quando a gente olha para o ministério do tabernáculo, de todos esses utensílios, vocês vão perceber que o utensílio onde mais se passava tempo, aquele no qual se desenvolvia a maior parte das atividades, é justamente o primeiro, aquele do qual nós vamos falar hoje, o altar de bronze. Então, quando a gente fala aqui do altar, é muito importante porque todos os sacrifícios, né, todos os rituais, eles se davam basicamente aqui nesse altar, ou eles partiam daqui para dentro. Então vocês vão ver que quando a gente fala dos sacrifícios e ofertas, existiam vários sacrifícios, vários tipos de oferta, né? Por exemplo, você tinha a oferta de holocaustos, você tinha a oferta de manjares, você tinha as ofertas pacíficas, né, que eram ofertas de paz, você tinha as ofertas pelo pecado, a oferta pela culpa, existiam várias ofertas. Dentre elas, nós já abordamos principalmente, dando uma ênfase maior nos vídeos anteriores, falando sobre o sacrifício do cordeiro, que está aqui no canto, né? O sacrifício do cordeiro ou do bode expiatório no dia da expiação. Então a gente já veio falando sobre alguns desses sacrifícios que eram realizados justamente no altar que a gente vai ver hoje. Porém, se o sacrifício ele aponta para Cristo, e isso é importante, o sacrifício, em primeiro lugar, ele aponta para Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como a gente viu no vídeo anterior, um vídeo falando só sobre como o tabernáculo ele é uma sombra cuja realidade era Cristo.
Também eu dei uma pequena pincelada nos vídeos anteriores falando de como era oferecido um cordeiro e mais 7 cordeiros, né? 7 carneiros, que assim como esse um apontava para o sacrifício de Cristo, os outros 7, eles estavam apontando para a igreja, que também é entregue todos os dias como ovelhas ao matadouro por amor ao Senhor, né? E que isso vai ser muito mais intenso no período da grande tribulação. Então a gente já falou sobre isso também no vídeo anterior. Mas pensem comigo, se o sacrifício, em primeiro lugar, em primeira instância, apontava para Cristo, o altar onde ele era sacrificado apontava para o quê? Né? E é isso que vai nortear muito do que a gente vai conversar hoje, tá? Por quê? Porque o altar de sacrifício ele tem muitas tipologias, muitas. Quando a gente fala da criação, né, o altar de sacrifício ele estava justamente aqui, ó, no átrio exterior. Né? Se o lugar santo, né, o santíssimo, o sagrado dos sagrados, aonde estava a Arca da Aliança, ele está apontando para a sala do trono de Deus, como a gente ainda vai ver. Quando a gente olha para o santo lugar, o lugar santo, ele está apontando aqui para o lugar que também é celestial, onde estão as miríades e miríades. Até porque quando você olha para esse lugar santo, ele era cheio de imagens de querubins, de anjos. Até o dia que a gente esteve agora ali na réplica que existe do tabernáculo em Timna Park, em Israel, ali passando Eilat, né? Ali a gente passou e você vê dentro da réplica, você olha para o telhado, o teto, assim, que era lonas, né, tecidos, dessa tenda, desse tabernáculo, era cheio de imagens de querubins. Por quê? Porque isso aponta para o céu, aonde estão as miríades e miríades de anjos, né? Mas o átrio exterior, como a gente já veio conversando nos últimos dias, que é essa parte de fora da tenda do encontro, que também faz parte da estrutura do tabernáculo e que ela era cercada por linho fino, né? Essa parte, ela aponta para o quê? Essa parte, ela está apontando para a terra, né? Para o local onde a gente habita quando a gente olha para a criação. Então, você vê que a terra é um local onde se mora, onde tem morte, né? O lugar santo, o lugar santíssimo não tem morte. As pessoas não morrem. Então, você vê que a terra, o local onde a gente habita, é o local onde tem morte. Então, quando a gente olha para a criação, você vê que tem ali uma primeira figura, o local de morte fala da terra. Quando a gente olha para Cristo, então você vai ver que a terra é o local onde Cristo veio, onde ele tabernaculou, onde ele habitou entre os homens. Mesmo Cristo sendo Deus, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio até nós como homem, nas mesmas condições. E ele se fez homem, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Cristo veio para morrer. Né? No céu não se morre, Cristo teve que assumir uma forma humana. Então ele veio para morrer. Você vê que o local onde Cristo vai morrer é justamente quando você olha para a criação, a terra, que fala dessa parte do átrio exterior, que é esta parte que a gente está vendo. Por fim, a gente vai ver que quando a gente olha para o homem, também o homem é tipificado, né? Esse corpo físico. Você vê que o espírito não morre, né, fala do Santíssimo, a alma não morre, mas quando você olha para o corpo sim, ele morre, ele pode ser morto, né? Então, o corpo do homem, ele é tipificado por essa parte do átrio exterior, como a gente já viu nos vídeos anteriores. E, por fim, o livro do Apocalipse, que a gente vai ler hoje também. Vocês vão ver que o átrio exterior aponta para a terra, o local onde no livro do Apocalipse vai ser retratado como o átrio exterior, né? Que será pisado por 42 meses, período que a besta também vai receber o poder e a autoridade para perseguir e matar. Né? Então tem muita revelação. Então, hoje, vamos falar justamente sobre um dos utensílios que está aqui no átrio exterior, que é o altar do sacrifício, onde era realizado a maior parte das atividades ligadas ao templo.
né? E como a gente já viu no vídeo anterior, ninguém podia passar daqui para frente ou ser reconciliado ou ir adiante se não passasse pelo sacrifício. Tudo começava pelo sacrifício. Olha quanta revelação, né? Então, espero que você tenha gostado desse tema e vamos dar início ao nosso estudo de hoje, então. Então, quando olhamos para o altar de bronze, né, dependendo da tradução da sua Bíblia, você vai ver que o altar vai ser, o metal vai ser traduzido como cobre, né? Por causa da cor, né? Você vai ver, quando você olha para o altar de bronze, então, como eu já mostrei para vocês, esse altar fazia parte da estrutura do tabernáculo e ele aponta tanto para Cristo, para o homem, para a criação e para o livro do Apocalipse. E com certeza, eu não botei aqui, mas ele está completamente conectado com o ministério das festas, né? Então, olha só que interessante que é esse assunto. Quando a gente começa a falar sobre ele, você vai ver assim, ó, alguns textos que apontam para o altar, que vão especificar de como ele deveria ser construído. Nós vamos começar lendo por essa parte introdutória e começar a progredir na revelação do estudo de hoje, tá bom? O texto de Êxodo 27, ele vai dizer o seguinte para nós: faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, o recipiente para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beira do altar de madeira e fique no meio da altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. Quando este for colocado, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Então, algumas coisas nesse texto eles são muito importantes para a gente entender. Eu até coloquei alguns destaques aqui para a gente comentar. E, lógico, a gente tem muita coisa até o final para a gente ver que são gradativas e importantes em grau de revelação. Mas os pequenos detalhes, eles também são muito reveladores. Lembra que tudo que Deus deixou não está ali por um acaso. Por exemplo, a tradução que eu estou usando é uma tradução da NVI. Ela usa uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais comum aos nossos dias. Mas quando você vai olhar para as Bíblias, eu gosto muito da Almeida também, né? A ACF, né? Almeida Corrigida e Revisada. Você vê ali que a Almeida, ela não vai usar metro como uma figura de medida, né? Pelo contrário, ela vai usar a linguagem daquele tempo, que eram em côvados. E em côvados, você vê que não está dito ali, ó, 2 metros e 25, porque um côvado, só para quem não sabe ainda, era a medida do cotovelo até o braço. Então, geralmente, a medida de um côvado, ela é mais ou menos aproximadamente entre 45 a 50 centímetros, tá? Então, a NVI já traduziu para nós como 2 metros e 25, né? Mas o original é 5 côvados assim, de quadrado, né? O altar deveria ser quadrado, 5 côvados de largura, 5 de comprimento e 3 côvados de altura. E essas medidas, elas são importantes, importantíssimas, porque tem muita revelação por trás dos números também. Como vocês vão perceber que a Bíblia trabalha muito com números, Deus trabalha muito com números, vocês vão ver, por exemplo, né, 24 anciões, 7 candelabros, 144 mil, 12 patriarcas, 12 apóstolos,
7, vocês vão ver os mesmos 7 na consagração dos 7 diáconos, né? Vocês vão ver que Deus trabalha muito com números. Por exemplo, número 6, né? Número de homens, o 666. Então, a Bíblia tem muito essa questão de trabalhar com números. Então, sempre que você encontra números, né? Você pode olhar com um olho mais atento, porque às vezes, né? Às vezes, em grande parte das vezes, Deus pode estar usando para transmitir uma mensagem por meio dos números também, né? Então, olha só que legal. Eu até destaquei aqui no estudo para a gente falar um pouquinho sobre esses números, que era a medida do altar, né, desse altar de sacrifício. 5 côvados por 5 côvados por 3 côvados de altura, tá? Então, primeiro detalhe são as medidas. Olha só. Quando a gente olha para o número 3 ele está sempre apontando na Bíblia para a divindade. Aponta sempre nesse sentido de completude, né, de divindade. Então você vai ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo tipificados no número 3, nas Escrituras. O número 5, por sua vez, ele está sempre muito conectado à graça de Deus, à manifestação da graça, né? Tanto é que você vai ver justamente assim, ó, Pentecostes, que é o número penta, né, de 50, ou o Brasil, né, que foi pentacampeão na Copa, né, o penta fala de 5, fala de 50, múltiplos de 5, né? Você vê que no Pentecostes o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e você vê ali o período da graça de Deus sendo manifesta até os dias de hoje, né? Embora, como eu digo no canal, a graça de Deus sempre esteve presente desde Adão. Você vê expressões da graça de Deus sendo revelada em todas as escrituras, mas geralmente a gente costuma dizer que estamos vivendo o período, a dispensação da graça hoje, né? Agora, você vai perceber que o altar ele tinha 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. Ele era literalmente quadrado, né? Então, era 5 de largura e 5 de comprimento. Quando você olha para essas medidas, se você somar 5 mais 5, você tem o quê? 10. 10 é o quê? Um número que sempre nas escrituras ele está apontando num sentido do que fala da lei, né? Lembra que você tinha as tábuas da lei e você tinha 5 mandamentos numa, 5 na outra. As 2 tábuas da lei, 5 e 5, davam os 10 mandamentos, né? Então, você vê que o 5 aponta para a graça, o 10 aponta para a lei de Deus, né? Então, quando você olha para essas primeiras 3 informações que eu passei, 3 apontando para a divindade, né? O 5 apontando para a graça e o 10 apontando para a lei, aqui você já tem uma mensagem. É como se Deus estivesse dizendo por meio do altar do sacrifício que Deus ele deu a lei para o homem. Por meio da lei, Deus também vai manifestar a graça, porque a lei fala de juízo, né? A quebra da lei, a quebra do mandamento, ela fala de juízo. Mas aonde Deus, ele dá o juízo, ele dá a lei, ele dá a sentença, ele manifesta a graça, né? E você vê que é justamente uma obra realizada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Então, é como se você olhasse para o sacrifício, para o altar de holocausto, e você visse ali nas medidas do altar do holocausto uma mensagem, aonde Deus deu a lei, ele também manifesta a sua graça, a divindade, né? Deus manifestando graça aonde estava a lei que condenava. Então, você tem uma mensagem muito importante. Porém, eu quero mostrar mais uma coisa que eu acho muito interessante, né? Quando você multiplica 3, né, que era 3 côvados de altura por 5 de comprimento e 5 de largura, 3 vezes 5 vezes 5, né? Você vai ver que aqui nós temos uma outra informação. 3 vezes 5 vezes 5, você tem o número 75. E esse número 75, ele também é interessante. Eu até separei alguns textos aqui para vocês, só para a gente ver algumas coisas interessantes ligadas ao número 75. O primeiro texto que eu separei para vocês, ele é ligado a Abraão. Por quê? Gênesis 12, 4, você vai ver que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chama, né?
Deus chamou Abraão e Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus chama Abraão e faz promessas, e você vê que Abraão tinha 75 anos. Talvez você vai dizer, tá, mas e o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque quando você estuda o fluxo da promessa, você vai ver que Abraão teve uma descendência segundo a areia do mar, uma descendência terrena, né? E ele teve uma descendência como as estrelas do céu, uma descendência celestial. Quando fala de uma descendência como a areia do mar, da terra, você vê que está apontando para nações terrenas, né? Fala da descendência de Ismael, fala dos povos árabes, mas também fala da descendência judaica, né? Que vem ali por meio de Isaac. Mas, quando você vai olhar o evangelho, o mistério anunciado por Paulo, a gente fala muito sobre as duas casas de Israel. Se der, eu vou tentar deixar vídeo aqui, ou entra ali no canal Graça e Conhecimento, que vai ter vídeo falando sobre as duas casas de Israel. Tem uma playlist só sobre isso, né? Se der, eu vou tentar deixar aqui para vocês a playlist. Vocês vão perceber que a igreja, ela é descendente de Abraão pela fé. Então você vai ver que Paulo, ele sempre vai dizer assim, ó, que não é filho de Abraão aquele que é da carne, mas aquele que é por meio da fé. Né? Então você vê que as promessas futuras é que Deus, por meio de Abraão, abençoaria todas as nações, não uma única nação, mas todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Então você vê que em Abraão, que é uma figura que aponta para toda a igreja, o pai da fé, apontando para aqueles que têm fé, você vê o número 75. É como se as medidas do altar mostrassem de cara que os sacrifícios feitos no altar, eles seriam por toda a descendência daqueles que têm fé. Então você tem aqui uma primeira figura. Outro texto que a gente vai encontrar é em Atos 7,14, que vai falar agora sobre José. Então, quando a gente olha para José, Atos vai dizer assim, ó, que José ele mandou chamar o seu pai, Jacó. Lembra que Jacó é Israel, né? Ele mandou chamar Jacó, seu pai, mandou chamar Israel, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Tá? Se você ler lá em Gênesis, se eu não me engano, acho que vai falar de um número diferente, acho que fala de 70, né? Mas aqui em Atos já é contabilizado 75, porque vai somar José, vai somar a sua esposa, vai somar os 2 filhos, enfim, tem algumas pessoas acrescentadas aqui. Mas a questão é que quando você olha para essas 75 almas que vêm ao Egito, você vê que também tem uma figura aqui falando do mundo, porque assim como Israel aponta para o povo de Deus, essas 75 almas descendentes de Jacó, né, que fala do povo de Deus, essas 75 almas, você vê que eles sobem ao Egito, o Egito fala do mundo, e você vê que é justamente daí que Deus vai resgatar as pessoas, Deus vai resgatar por meio do seu sacrifício, Deus vai comprar do mundo, né, de todos os povos, tribos, línguas e nações por meio do seu sacrifício um povo para Deus. Então tem muitas coisas interessantes que estão escondidas, mas uma delas que talvez para mim é algo muito, mas muito, muito interessante, é sobre as promessas do tempo do fim. Quando a gente olha para as promessas do tempo do fim, então ali a gente vai ter outra figura importante. Por quê? Porque quando Daniel profetiza sobre a última semana, né, das 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 12, depois de ter profetizado sobre as 70 semanas, no capítulo 9, no capítulo 12, Deus vai dando outras revelações, afunilando, né, afunilando a revelação. E ele vai falar agora só sobre a última metade da última semana de Daniel. E o capítulo 12, ele traz muitas informações, inclusive sobre a ressurreição dos mortos, sobre a grande aflição daqueles dias, como nunca houve e nunca mais haverá, que fala da grande tribulação, né? E ele vai falar sobre a última metade da semana, quando ele usa a expressão
tempos, né? Tempo, tempos no plural e metade de um tempo. Então, ele está falando ali de mais ou menos 3 anos e meio, né? Que no livro do Apocalipse, esses mesmos 3 anos e meio, que é chamado de tempos, tempos e metade de um tempo, ele é o equivalente a 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio proféticos, né? Ou 1.260 dias, tá? Até sobre essa expressão 1.260, 1.290, 1.335, eu tenho uma série aqui no canal falando sobre esses números, né? Que eu vou tentar deixar aqui, ou você vai até o canal Graça e Conhecimento e ali você vai encontrar essa série chamada 1.260, 1.290, 1.335 dias, né? Bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1.335. Daniel, ele vai profetizar dizendo assim, ó, versículo 7, ó. E eu ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha aqui, ó, 1.260 dias. Essa visão que Daniel está tendo aqui é a mesma que está lá em Apocalipse 10. Né? Um homem com um pé no mar e outro na terra. Levanta a mão para o céu e também jura, né? Já não haverá mais demora. Você vê que é muito semelhante essas duas visões. Só que olha que interessante. Quando chega aqui no versículo 7, ele falou de um tempo, tempos e metade de um tempo, que fala de 3 anos e meio, 1.260 dias. Só que logo em seguida, no versículo 11, olha o que ele vai dizer, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, lembra lá das 70 semanas de Daniel, que diz que o príncipe que virá, ele fará uma aliança com muitos que durará uma semana, mas que no meio da semana o sacrifício contínuo será tirado. Então, Daniel agora está profetizando, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e grave essa expressão, sacrifício contínuo, porque esse sacrifício contínuo, ele era feito justamente aqui nesse altar, né, de sacrifício. Então, o sacrifício contínuo for tirado, ele diz assim, ó, e posta abominação desoladora, haverá 1.290. Opa, olha só que interessante, grave esses números para você não perder a revelação. Tempo, tempos e metade de um tempo fala de 1.260 dias. Né? 1.260 até 1.290, nós temos um intervalo de 30 dias, né? 30 dias, tá? 30. Agora grava a próxima informação. Aí ele diz assim, ó, o sacrifício contínuo será tirado, posta abominação desoladora, haverá 1.290 dias, então passou-se 30 dias a mais dos 1.260, mas ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335. Opa, dos 1.290 até 1.335 você tem mais um intervalo. Você tinha ali 30 dias, agora dos 1.290 até 1.335 você tem mais 45 dias. Então soma 30 mais 45, né? Você tem o quê? 75 dias. Opa! 75 dias. Percebeu? É como se tivesse uma mensagem por trás de tudo isso, mostrando para nós que o sacrifício e o que tem que ser realizado no altar de sacrifício, ele vai ir até o momento em que se insere os 1.335 dias. Né? É como se o ministério do sacrifício nesse altar, ele começasse... Né, ele começasse com a expiação de Cristo na cruz do Calvário, né? O sacerdote ele vem, sacrifica o cordeiro aqui no altar, ele vai pegar esse sangue, ele vai levar até a Arca da Aliança, o propiciatório, que fala da subida de Jesus ao céu, e depois ele tinha que, depois de fazer a expiação, de fazer as aspersões diante da arca, ele pegava aquele sangue, ele voltava para a terra, e ele ia agora fazer umas 7 aspersões sobre o altar, e depois ia pegar esse sangue e ia derramar sobre a areia do lado, na beira do altar, né?
que é aquilo que eu já vim falando nos outros vídeos, que é quando Cristo, ele veio à Terra, foi sacrificado como um Cordeiro de Deus, ele ascende ao céu à destra do Pai. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, mas um dia ele vai voltar, e quando voltar, ele vai agora voltar para exercer a ira. Lembra das 7 aspersões? Fala das 7 taças da ira. Lembra do derramar o sangue sobre a terra? Fala daquela passagem onde o sangue escorrerá até os freios dos cavalos. Então você tem muita revelação aqui, mas perceba que o cenário onde está acontecendo, ele vai até o momento em que ele está todo conectado ao redor desse utensílio, que era o altar de sacrifício, e ele começa com Cristo na cruz, mas ele insere no final desses 1335 dias, né? Se você quiser entender melhor esses 1335, dá uma entrada lá no canal Graça e Conhecimento, tem uma playlist com 4 vídeos, onde a gente explica bem o que são os 1260, e como hoje eu entendo os 1290 e 1335, tá? Eu entendo que nos 1260 existe arrebatamento da igreja, mas 1290, 1335 tem outros eventos para serem desenrolados até que se conclua todas as coisas para a igreja entrar para o milênio, né? Então, tem muita revelação aqui também. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que existe revelação conectada ao altar, que está ligado ao sacrifício. E você vê esse número 75. Olha que preciosidade, né? Agora, vamos voltar à revelação e vamos olhar mais algumas coisas. Além das medidas, que elas sempre são importantes, né? Aponta para a graça de Deus, cumprindo a lei de Cristo, né? Deus, ele cumpre a lei exigia derramamento de sangue, Deus, por meio da sua graça, ele cumpre a lei, né? E a gente vê que é um movimento feito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Então você vê tudo isso tipificado, você vê que o número 75 é como se ele estivesse falando desde a cruz de Cristo até o final, até quando se inicia o milênio, ele está apontando para todo esse período, né? Agora nós temos outras informações, como por exemplo, quando você continua lendo, versículo 2 diz assim, ó, faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar e será revestido de bronze. Perceba que no altar ele tinha 4 pontas, 4 chifres, um em cada canto do altar, né? Na Bíblia, vocês vão ver que essa expressão chifre, ela está sempre apontando para poder, autoridade, domínio, né? Por exemplo, quando eu vou citar um exemplo bom e um exemplo ruim, né? Quando a gente olha pro ruim, a gente vê que chifres apontam para o governo humano, aponta para o governo até mesmo satânico, né? Você vê lá em Apocalipse uma besta, e lá no livro de Daniel também, né? Uma besta que Daniel diz era uma besta horrível e tinha 10 chifres. O que os 10 chifres são? São 10 reis, né? Percebeu? 10 chifres, 10 reis. O chifre fala de reino, fala de domínio. Em Apocalipse vai aparecer uma outra besta, que é a configuração das visões de Daniel, também estão ali naquela besta de Apocalipse. Você vê que ela tem 7 cabeças, e numa das cabeças tem 10 chifres. Esses 10 chifres são o quê? 10 reis. Quando você olha para a besta que surge da terra, né, que tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão, ela tem 2 chifres. Perceba que está falando de domínio, de reino, de poder. Quando a gente olha para a besta de Apocalipse, aquela que surge da terra, você percebe que ela tem 2 chifres. É uma besta que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, e ela tem 2 chifres, fala de poder, de domínio, de governo, né? Então você vê que agora, citando um exemplo positivo, você olha para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no livro do Apocalipse, você vai ver o Cordeiro de Deus que tinha
7 chifres, né? 7 sempre fala de plenitude, de completude, né? Enquanto você vê que aquele que tinha aparência de cordeiro, mas fala como dragão, tinha só 2 chifres, Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, tinha 7 chifres, que fala da plenitude do poder de Deus, a plenitude do domínio, do governo, da autoridade. Então, sempre que a gente olha para chifre, o chifre ele tem um sentido de poder. Então, quando a gente olha para esse altar de sacrifício, esse altar de holocausto, e a gente vê que Deus ele manda Moisés colocar 4 chifres, um em cada ponta, é como se Deus estivesse dizendo, né, que esses chifres falavam do poder e da autoridade. Então, quando se fazia um sacrifício, você vê que o sacerdote ele iria imolar o cordeiro, o animal em si que estaria sendo sacrificado, ele pegaria nos utensílios que acompanhavam esse altar, porque tinham vários utensílios. Além do altar, você vai ver que tinha garfos de bronze, pás para juntar as cinzas e as brasas. Você tinha bacias, que era onde você pegava, nessas tigelas, você pegava o sangue. Então, tinham vários outros utensílios, né? Braseiros, o crivo, que era como se fosse uma rede, né? Uma grade de bronze que ficava ali para se colocar no meio do altar, né? Do meio para baixo, onde se colocava o animal sobre as brasas para queimar. Então, haviam várias outras peças que acompanhavam esse altar. Mas o que é interessante a gente perceber? Que esses 4 chifres, eles eram uma peça única junto com o altar, também revestidos de bronze. Então, você tem aqui algo que está apontando para o quê? Essas 4 pontas do altar, que eram como chifres, apontam sobre poder, autoridade. Quando se sacrificava um animal, partes desse animal, as gorduras, o rim, o fígado, eram queimados nesse altar e essas gorduras subiam como um cheiro suave, uma oferta agradável a Deus, enquanto o restante do animal seria queimado fora do arraial, né? Fora do tabernáculo, né? Então, o que você vai começar a perceber aqui? Que quando o sacerdote ele sacrificava o animal, ele pegava um desses utensílios que acompanhava o altar de sacrifício, que era uma bacia, e ele pegava o sangue nessa bacia e ele passaria parte desse sangue, né, sobre as 4 pontas do altar. Então, quando a gente esteve ali em Eilat, ali em Timna Park, em Israel, a gente foi visitar a réplica do tabernáculo e lá naquela réplica do altar, a gente via que tinha a figura do sangue sobre as 4 pontas do altar, né? Isso é muito interessante. Até vou tentar deixar 2 vídeos aqui para vocês darem uma olhada, né? Um onde eu estou falando, outro vídeo onde eu gravei o guia explicando cada parte do tabernáculo ali. Então é muito interessante, né? Se você não conseguir, entra aqui no canal Graça e Conhecimento no YouTube e dá uma olhadinha, porque tem esses 2 vídeos. Tá muito legal também. Eu creio que eles estão muito reveladores. Mas uma das coisas que a gente identificou é justamente isso, que você via nas 4 pontas que era passado sangue. Então, olha só que interessante. Vamos ler alguns textos sobre isso, tá? As 4 pontas do altar. Quando a gente lê Êxodo, nós temos algumas situações e depois eu vou explicar para vocês o que está apontando essas 4 pontas. Lembra que nós estamos numa ascensão da revelação. A gente está lendo textos sobre o tabernáculo, mas a gente vai passar por Cristo, pela criação e a gente vai chegar até o Apocalipse. E no Apocalipse você vai ter que ter todas essas informações que estão agora no começo para você entender ali no final, tá? Então, olha só como é interessante a lei e alguns fatos históricos que aconteceram no Velho Testamento e que estão ligados a esse altar de sacrifício, que estão ligados a alguns acontecimentos que se sucederam aqui, né? A lei dizia assim, Êxodo 21, quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado. O que a lei dizia? Você matou alguém, tem que morrer também.
Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar onde ele poderá fugir. Mas, se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Deus estava dizendo algo. Veja como ninguém pega Deus de surpresa. Deus deu uma lei para o povo e disse assim, ó, se alguém matou, ele também vai morrer. Se não foi intencionalmente, aconteceu, né, por uma permissão de Deus, aconteceu que viesse a matar, não foi intencional, ele diz, eu vou criar um lugar para que essas pessoas fujam. E aí você lê a lei, você vê o Velho Testamento, você vai ver que existiam as cidades refúgios, né, onde as pessoas podiam se refugiar nessa cidade e enquanto elas estivessem ali, elas não poderiam ser mortas, elas tinham a proteção de Deus para não ser morta naquelas cidades, né, segundo a lei. Mas você vê que Deus ele faz uma observação. Ele disse assim, ó, que se a pessoa ela planejou matar outro deliberadamente, foi algo premeditado, foi planejado, Deus está dizendo assim, ó, não importa onde estiver, mesmo que essa pessoa estiver aqui no altar de sacrifício, mesmo que ela tiver chegado ao altar, pode tirar ela e matar. Né? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, lembra que a gente falou no vídeo anterior que os sacrifícios eles eram pelos pecados por ignorância, mas não existia sacrifício pelo pecado intencional, deliberado? É o que Deus está dizendo aqui, ó. Se foi feito algo não intencional, por ignorância, Deus perdoa, né? Mas se foi intencionalmente, aí a conversa é outra. Deus está dizendo assim, ó, mesmo que o cara tiver chegado ao altar de sacrifício, pode mandar matar. E aí a gente vê que aconteceram duas situações nos livros históricos, né? Aqueles que contam a história do povo de Israel. Aconteceram duas situações onde a gente vê que as pessoas, elas perceberam que o que elas fizeram foi algo gravíssimo ao ponto delas buscarem o refúgio pela própria vida. E aonde é que elas correm? Para o altar, né? E olha só que interessante, quando a gente lê a história de Adonias, Adonias era o irmão de Salomão, filho de Davi. Adonias, quando Deus ele escolhe Salomão e aí Davi vai consagrar Salomão como rei, Adonias, que era mais velho, ele quer assumir o reinado. E ele faz o quê? Adonias, ele tenta criar um esquema, um planejamento para ele ser consagrado rei, né? Então, eu pretendo até gravar um vídeo aqui no canal só falando sobre Adonias, o sacerdote que compactou com ele e depois também Joabe, né, o exército, porque ali tem uma história com uma tipologia para o tempo do fim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, o que Adonias fez? Quando Adonias percebeu que ele tinha, que seus planos não deram certo e que Salomão foi consagrado a rei e ele não, o que acontece? Adonias corre pela sua própria vida. E aonde que ele vai se apegar? Nas pontas do altar. Aonde que eram as pontas? Os chifres que a gente está lendo aqui, que estavam nas 4 pontas do altar. E olha o que diz o texto, 1 Reis 1:50, né? Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi, e apegou-se às pontas do altar. Para você ter uma ideia, quem não conhece talvez fique um pouco perdido. Mas você tinha 2 altares, o altar de ouro que estava na frente da arca ali, no lugar santo, né, na frente do véu, que também tinha 4 chifres, também tinha 4 pontas, e tinha o altar de sacrifício aqui no átrio exterior, que também tinha 4 pontas. Você precisa entender que os levitas, eles podiam entrar, né? Quem era sacerdote, quem era da tribo sacerdotal, podia entrar no santo, onde tinha aquele outro altar de ouro. O sumo sacerdote dessa tribo podia entrar lá dentro. Mas quem não era pertencente à tribo de Levi,
que era das outras tribos, não podia ir além do altar de sacrifício. Então, quando diz aqui que Adonias, filho de Davi, da tribo de Judá, ele se apegou às pontas do altar, está falando desse altar, porque era só até aqui que eles podiam vir. Daqui para frente, só levitas. Então, quando diz que ele se pegou nas pontas do altar, está dizendo, ele se pegou no altar de sacrifício, ele estava temendo pela sua própria vida e achou que seria poupado por isso. E de fato, Salomão poupou naquele momento, mas logo depois ele o executou por outro motivo. Quando, no capítulo 2, Joabe descobre que Adonias havia sido poupado naquele momento quando se apegou nos chifres do altar, e depois ele é executado por outro motivo, Joabe também corre para os chifres do altar e também se apega ali, talvez com a mentalidade dizendo, se Salomão poupou Adonias quando estava nos chifres do altar, talvez me poupará. Só que Joabe, ele tinha feito coisas muito más. Ele tinha matado 2 homens justos do exército, né? Do exército de Davi, do exército de Salomão. Ele havia mandado matar 2 homens justos. E lembra do que a lei dizia, Êxodo, o texto que eu acabei de ler aqui em cima para vocês? A lei dizia que se alguém tiver matado alguém, mesmo que ele estiver no altar, manda tirar de lá e matar. E é isso que Salomão, o homem mais sábio segundo as escrituras, ele vai fazer. Ele vai mandar tirar Adonias, né? Joabe vai mandar tirar Joabe do altar e vai mandar, se eu não me engano, Benaia, acho que é o nome, eu não lembro agora de cabeça, arremeter a espada contra ele ali mesmo e manda matar, né? Então você vê que existem várias histórias que elas vão tomar, vão ser mais claras quando a gente conhece o cenário de onde elas aconteceram, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, com tudo isso, é que quando a gente fala das 4 pontas do altar, elas vão ter uma figura muito maior. Elas falam de um local de sacrifício, um local de morte, mas a gente vai ver que tem uma revelação tremenda quando aponta para Cristo, quando aponta principalmente para o livro do Apocalipse, tá? E daqui a pouco, guarda essas informações que a gente vai ver daqui a pouco ali no final, tá? Outras informações importantes que a gente vai encontrar aqui é que esse altar ele deveria ser feito com placas de madeira de acácia, né? Até quando a gente foi ao Monte Sinai, era muito escasso de árvores. Até se você olhar a série que eu tenho ali no canal do Egito a Israel, você vai ver que tem vídeos onde a gente vai percorrer do Egito até Israel, a gente passa por desertos. E eu botei pequenos flashes, pequenos takezinhos no decorrer dos vídeos, onde você pode ver que quase não tem árvore nenhuma, exceto, né, algumas pequenas tamareiras, palmeiras e, lógico, acácia. Acácia, né, que era essa árvore do deserto, né? Exceto algumas pequenas árvores, sarças e outras pequenas que eu citei, você vê que a única árvore que você encontrava no deserto era justamente essa acácia, né? Então é muito interessante que Deus vai usar justamente aquilo que eles tinham. E a acácia, o que era a acácia? Era uma madeira cheia de nós, né? Até lá na réplica do tabernáculo em Tímina tem uma logo de cara na entrada para as pessoas conhecerem, né? É uma árvore cheia de nós, uma madeira dura, né? Que aponta para a humanidade. Só que o altar deveria ser feito de madeiras de acácia, revestida de bronze. O bronze aponta para juízo, né? E ali dentro deveria se queimar madeira. E madeira, você sabe que aponta sempre para maldição, né? Fala daquilo que é perecível, que perece e é maldito, né? Tanto que quando a gente vai falar de Cristo, o Cordeiro de Deus, existia uma profecia que dizia assim, ó, maldito aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, a madeira de acácia, ela fala da humanidade, o bronze fala de juízo, né? E quando você olha para a madeira que era usada para queimar dentro, aonde se colocava o sacrifício, a madeira que era usada para o fogo fala de maldição, né? Então tu vê que nesse altar de sacrifício você vê o juízo de Deus sendo executado
e o cordeiro que era sacrificado sobre esse madeiro se tornava maldito. E é isso que aconteceu por Cristo, né? Cristo se tornou maldito em nosso favor para que nós fôssemos benditos diante de Deus, tá? Mas olha só que interessante. Por que eu falei tudo isso, né? Conforme eu vou trazendo algumas informações, a gente vai progredindo, eu quero acrescentar informações. Porque você vê que a Bíblia diz assim, ó, que existia uma lei sobre esse altar, que o fogo que está sobre esse altar, né, ele arderá nele. Olha só o que Levíticos diz: o fogo que está nesse altar arderá nele, e não se apagará nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Veja que existia uma ordem de Deus que o fogo nesse altar deveria arder constantemente, tá? Até aqui onde vocês estão vendo essa imagem é uma foto que tem ali na réplica que existe em Tímina, né? É justamente essa réplica onde a gente esteve. E esse altar é onde deveria arder o fogo constantemente ou sempre, né? Então, por que eu li sobre o fogo no altar, que ele deveria ser um fogo que deveria arder continuamente, ele não deveria se apagar? Porque quando você olha para a revelação que está contida nesse altar, nesse fogo que arde continuamente, você vê que isso está muito associado ao inferno, ao Hades, ao Sheol, ao mundo dos mortos, né? Lembra que quando Deus fala em Deuteronômio 32, se eu não me engano, acho que deve ser esse texto, ele diz assim, ele está falando ali de filhos infiéis, filhos que lhe causaram os ciúmes, né? Ele diz assim, ó, que a ira dele se acendeu, né, como uma chama debaixo das montanhas que não se apaga, né, contra estes que eram filhos infiéis. Então veja que é como se Deus estivesse ali falando por meio de figuras sobre o inferno, aquilo que está abaixo das montanhas, num local abaixo, né? E tanto que sempre que se fala, você vê que o inferno, o mundo dos mortos, ele está associado a uma região abaixo, né? Então isso é muito interessante também. E você vai ver que isso está tudo conectado com o altar de sacrifício. Até eu tenho uma série aqui no canal e eu vou tentar falar isso no final desse vídeo ainda, um pouquinho sobre isso também, como o altar de sacrifício está associado ao mundo dos mortos, tá? Mas fica até o final, tá bom? Então você vê que o fogo deveria arder continuamente, ele não deveria ser apagado, tá? E lembra que no altar de sacrifício, o fogo, ele é um símbolo de juízo de Deus, tá? Juízo contra o pecado, porque a oferta que seria queimada nele, na verdade, era maldita, né? A oferta tinha que morrer e ser queimada, a oferta se tornava maldita para que o ofertante que trouxe ela ali fosse bendito, fosse abençoado. Então perceba que o fogo ali, ele aponta para o fogo do inferno, fogo de condenação, né? Até porque a gente às vezes fala de purificação, de juízo, tem toda essa figura também, né? Mas está falando do juízo de Deus sobre a figura daquele que está sendo queimado, sendo condenado para que outro seja livre da condenação, né? Que foi o que aconteceu com Cristo, né? Então, olha só. Além disso, você lembra que foi citado o sacrifício contínuo. Até quando eu falei dos 1260, 1290, 1335, você vê que essa contagem de tempo começa a partir do momento que o sacrifício contínuo for interrompido lá no meio da última semana de Daniel, né? Então você vê que conhecer a lei aqui é muito importante para você entender as profecias do tempo do fim, não é verdade? Então você vê que nesse altar era oferecido vários sacrifícios. Você tinha os sacrifícios, como eu citei primeiro, os pacíficos pelo pecado, sacrifício de arrependimento, você tinha o holocausto, você tinha diversos sacrifícios. Mas dentre eles, você tinha o sacrifício das festas, que eles eram muito específicos para aquele dia. E você tinha um sacrifício que era chamado de contínuo. Por quê? Porque ele era oferecido continuamente. Falamos disso no último vídeo quando falamos sobre o Cordeiro de Deus, né?
Esse sacrifício contínuo, ele deveria ser oferecido de tarde e de manhã, no final da tarde e no início da manhã. Então ele era um sacrifício oferecido tardes e manhãs, né? Tanto que quando a gente fala dos 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, está muito associado a esse sacrifício contínuo, né? 2.300 tardes e manhãs, né? Então, o sacrifício contínuo ele era como se fosse um cordeiro oferecido de manhã e um de tarde, né? Então, ele era queimado onde? Aqui. Então, quer dizer que nesse altar ele haveria sempre sacrifícios contínuos diante de Deus, até o fim, né? Até o fim. E lembra que o altar no átrio aponta para a terra, né? Então quer dizer que até o tempo do fim haverá um sacrifício contínuo. E é quando for encerrado esse sacrifício contínuo que muitas coisas acontecerão, né? Então olha só. Tendo entendido isso, a gente falou do tabernáculo, agora eu demorei um tempo para explicar para vocês o que a lei determinava acerca do tabernáculo, tá? Lembra que o tabernáculo, além dos utensílios, além de tudo que eu já falei, das 4 pontas, ele também tinha 2 argolas, né? Que vocês vão ver aqui, 2 argolas de bronze e eram passados 2 varais de madeira de acácia, era vestido de bronze. Até eu vou falar sobre isso, sobre as argolas e sobre os varais quando a gente chegar lá na arca, tá? Mas por hora, o que eu quero falar para vocês agora é, se você entendeu tudo que eu falei até agora, as informações, se você gravou, né? Tudo que eu falei para vocês até agora, você vai conseguir entender melhor, então, como isso está ligado a Cristo. A gente falou no último vídeo onde eu mostrei como a realidade do tabernáculo é Cristo. Você vai ver como isso aponta para o homem, como isso aponta para a criação. Lembra das 4 pontas apontando para os 4 cantos da terra? A gente vai ver tudo isso agora, tá bom? E como isso aponta para o livro do Apocalipse. Tá? Lembra dos mortos debaixo do altar lá no 5º selo? É o que a gente vai ver agora, então, tá bom? Vamos lá, ó. Bem rapidinho, eu quero passar por cada um desses 4 pontos que, se você entendeu tudo, daqui para frente é muito mais fácil. Então, quando a gente olha para a criação, você vai perceber que a terra era visto como um altar. Lembra a figura do altar aqui, ó? A terra era como se fosse um altar, né? Mas você também tem aqui uma figura, até eu vou falar depois, né, dos mortos debaixo do altar, que estão tipificados aqui, né, os mortos debaixo do altar. Por isso que lá em Deuteronômio você vê assim, ó, como se uma chama se acendesse, o fogo da ira de Deus se acendesse abaixo das montanhas, né? Mas você vê que esse local era um local de juízo, um local de morte, né? Então, quando você olha, a gente já falou sobre isso num vídeo anterior, onde a bacia de bronze, ela está apontando para a divisa, né, para o céu. Aí você tem, então, o segundo céu aqui, onde você tem o candelabro, que aponta para a igreja glorificada, que está apontando, né, o candelabro era de ouro, então fala de ouro, fala da igreja. As 7 chamas que se acendiam sobre a igreja, essas 7 chamas falam dos 7 Espíritos de Deus, por isso você vê ele acima das águas, né? Lembra de Gênesis 1? O Espírito pairava sobre as águas, estava sobre as águas. Você vê a mesa dos pães da presença, você vê o altar de incenso e você vê lá no terceiro compartimento a Arca da Aliança, que fala do trono de Deus, está acima de tudo, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Se o altar de sacrifício ele aponta para o local onde a gente vive, né, na Terra hoje, então você vai ver que assim, ó, a terra, ela era expressada como sendo um altar, e você vê essas figuras de linguagem ainda no Velho Testamento. Eu vou ler um texto para vocês, mas botei aqui só por curiosidade mesmo. Não é o texto que eu vou usar, mas é só por curiosidade para vocês verem. Você vê que eu deveria ter posto, acho que o texto de Deuteronômios, eu esqueci. Eu vou ver se eu boto aqui para quando vocês forem estudar ele, tá? Isaías, ele vai declarar o seguinte, ó. Na verdade, as nações no plural, né? As nações são como uma gota que sobra sobre o balde,
né? Para ele, são como o pó que resta na balança, né? Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficiente para o fogo do altar, né? Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Então, o que Isaías estava dizendo? Que nem que todas as florestas do Líbano fossem cortadas como madeira para o altar, e nem todos os animais do Líbano fossem sacrificados, não serviria para acender o altar que é a terra para oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus, né? Então você vê que é como se, ao falar da terra, que é como se fosse um balde, né? É como se fosse o prato de uma balança. Aí ele vai falar, usando outras figuras, ele diz, é como se fosse um altar, né? Ele diz, nem todas as árvores do Líbano, nem todos os animais serviriam para se oferecer um sacrifício sequer a Deus ali, né? Então, é bem interessante essa figura de linguagem. Mas usei ela só para mostrar para vocês alguns textos, né? Para você conseguir associar, fazer links, conexões. Mas o texto que eu queria ler para vocês é justamente sobre as 4 pontas. Lembra que tinha 4 chifres sobre esse altar? 4 pontas, e eu falei para vocês que o chifre está associado ao domínio, ao poder, à autoridade, essa figura de linguagem. Então você vai ver que os 4 cantos, os 4 pontas, as 4 pontas do altar, já que a gente está falando da criação e o altar aponta para a terra, você vai ver que as 4 pontas também estão associadas à terra, né? Daniel, ele vai falar assim, ó, Daniel 7:2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão à noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Sempre que a gente vai ver essa expressão, os 4 ventos do céu, 4 cantos da terra, 4 ventos da terra. Ele está apontando sempre para 4 pontos associados ao local onde a gente está. Até outro texto é Marcos, que fala da vinda de Jesus. Eu ia citar Mateus 24, mas Mateus 24 ele usa a expressão os 4 ventos do céu. Né? Os 4 ventos do céu também está associado a essa terra. Eu expliquei isso num vídeo anterior aqui desse estudo do tabernáculo. Está associado ao primeiro céu, né? Assim como o tabernáculo era dividido em 3, aqui você tem, Paulo fala de 3 céus também, né? Então, quando ele fala dos 4 ventos do céu, está associado ao céu do primeiro céu, né? Mas, enfim, isso é algo que a gente já conversou, que você vai ter que ver lá nos vídeos anteriores desse estudo. Mas aqui, olha só que interessante. Como é que é narrado a vinda de Jesus? E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, né? Da extremidade da terra até a extremidade do céu. É como se a terra fosse simbolizada pelo altar de sacrifício, um local onde se more, aonde Cristo veio para morrer, aonde a igreja é oferecida como sacrifício, né? Vivo ao Senhor também. Então, você vê que quando Jesus volta, ele vai voltar para recolher os seus eleitos também daqui, né? E até porque mundo dos mortos está associado a debaixo do altar. Quando Cristo vem, os mortos ressuscitam primeiro e depois os que estão vivos são arrebatados dos 4 cantos. Veja que os mortos estão debaixo do altar e os vivos estão sobre o altar. E quando Jesus vem, ele arrebata dos 4 cantos do altar. Por isso, 4 cantos dos ventos ou da terra. Né? Então você vê que se você não entender a figura do tabernáculo, muitas coisas que você estuda, principalmente sobre o tempo do fim, elas vão ficar vagas. Você vai criar uma conjectura com base naquilo que você acha, mas você não entendeu de onde foram tiradas essas expressões. E muitas delas estão associadas ao tabernáculo, né? Então, acredito que essa parte deva ter ficado um pouco mais clara sobre a criação, né? Então, você entendeu essa parte do tabernáculo, você aprendeu como esse altar aponta para a criação, aponta para o primeiro céu, né? O ato exterior fala do primeiro céu, a terra em que a gente habita. Vamos ver como isso aponta para Cristo?
No vídeo anterior eu já falei sobre Cristo, né? Mas então aqui eu não vou aprofundar, eu só vou mostrar para vocês a conexão que existe com esse tabernáculo. Veja que nos últimos 2 vídeos, num deles eu falei sobre o Cordeiro de Deus, que aponta para Cristo. No outro eu falei só sobre como todos os utensílios estão conectados a Cristo. Então você tem ali muita explicação sobre como isso aponta para Cristo. Agora, já que a gente está falando sobre o altar de sacrifício, ele também está conectado com Cristo, né? Por isso você vai ver alguns textos iguais. Lá em Isaías, você vê que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Diz que ele foi subindo de uma terra seca, como raiz de uma terra seca, né? Você vê que ali que ele não tinha aparência, não tinha formosura. Isso fala da madeira de acácia, que não tem aparência, não tem formosura. Era uma raiz que surge da terra seca e é cheia de nó, né? Mas você vê que Isaías muda o palavreado e ele vai começar a apresentar Cristo agora como um cordeiro. E ele diz assim, ó, no versículo 7, ó. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Aonde é que era esse matadouro, né? Era o altar de sacrifício. Ali era o local de morte, né? Como uma ovelha foi levada ao matadouro e como uma ovelha que está diante dos seus tosqueadores. Quem que era o tosqueador? O sacerdote. Ele imolaria, né? Fica calada, ele não abriu a boca. Então veja que a Bíblia vai dizer assim, ó, que nós o julgávamos, nesse texto de Isaías vai dizer que nós o julgávamos, o reputávamos como aflito, oprimido por Deus, né? Mas aí ele diz assim, ó, mal sabiam essas pessoas que foi pelas nossas feridas que Jesus foi imolado. Foi por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Foi por causa nossa. Assim como um cordeiro era sacrificado, ele não tinha defeito. Quem tinha defeito era o ofertante. O pecador era o ofertante. O cordeiro ele era um substituto para a remissão de pecados, para a redenção, para a justificação do pecador. Aqui Cristo é o cordeiro sem defeito, sem pecado, que é oferecido por nós, sobre o altar de sacrifício, que era de madeira de acácia, revestida de bronze. E aí você tem uma das mais preciosas figuras, porque quando a gente olha para a cruz, o que a cruz era? A cruz era justamente esse altar de sacrifício. Lembra que você botava madeira para queimar o fogo, e a madeira é um símbolo de maldição? A cruz, né, é um símbolo de maldição. Lembra que maldito é aquele que for pendurado sobre o madeiro? Cristo se fez maldito para que nós fôssemos benditos, fôssemos abençoados por Deus, né? Então, Cristo é o Cordeiro de Deus. E veja que lá no altar de sacrifício a gente falou que o que era queimado ali subia como uma oferta de aroma agradável a Deus. E é isso que acontece com o sacrifício de Cristo. Efésios 5 vai dizer assim, ó, que ele se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício, essa linguagem de Paulo em Efésios, está falando justamente desse altar que vocês devem estar vendo aqui abaixo, né? Uma oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Como é que essa oferta que era queimada no altar subia? O cheiro dessa oferta queimada, da gordura queimada ali, subia em forma de fumaça para cima. Está falando de subir até Deus, né? Como um aroma suave, né? Um sacrifício agradável a Deus. E Paulo, ele entendia tanto isso que a gente está estudando agora nesse estudo, né? Paulo entendia tanto o ministério do tabernáculo que quando ele fala de Cristo, ele constantemente usa essas figuras, mesmo que às vezes a gente não perceba. E não só Paulo usa essa figura, como você vê que o autor de Hebreus, ele construiu toda a argumentação do livro de Hebreus em cima da figura do tabernáculo, em cima dos rituais de sacrifícios, apontando para Cristo como sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas, e como sendo sumo sacerdote agora de uma aliança vigente, né? Não mais do sacerdócio levítico, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, olha só quanta coisa importante. Então, vamos voltar aqui, ó. Entendemos acerca do tabernáculo, acerca da criação, acerca de Cristo. Olha para o homem.
né? Você vai ver que a gente falou ali nos vídeos passados, nos estudos passados, como o espírito do homem aponta para o lugar santíssimo, a alma aponta para o lugar santo e o corpo do homem aponta para o átrio exterior, um local de sacrifício, né? Tanto que você vai ver que quando a gente fala de sacrifício, olha os mais diversos textos no Novo Testamento apontando para o nosso corpo ou para o homem também sendo oferecido, assim como Cristo como sacrifício. Então, lá no altar de sacrifício, que é esse altar aqui, você vê que se oferecia o cordeiro, né, em prol do pecador, mas também eram derramados libações, né? A gente leu textos já no decorrer dos outros estudos, onde eram oferecidos libações como ofertas a Deus derramadas sobre o altar. E você vê que essas linguagens também estão sendo usadas aqui. Olha só, em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que ele está falando que o nosso corpo, ele também é oferecido a Deus como um sacrifício. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, lembra que em 1 Coríntios Paulo fala muito no capítulo, se eu não me engano, acho que no capítulo 3, no capítulo 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo tinha isso em mente. E aí Paulo ele vai dizer no capítulo 9, mas eu esmuro meu corpo e faço dele um escravo, né? Sabe quando Paulo fala do seu corpo, é como se ele dissesse que o nosso corpo é local de sacrifício, de sacrificar. Então, em 2 Timóteo, Paulo ainda vai escrever a Timóteo dizendo o seguinte, ó, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, né? E o tempo da minha partida já chegou. Sabe quando Paulo diz, já estou sendo oferecido como libação? Paulo sabia que ele morreria, que ele seria morto, né? Por causa da sua pregação, por causa do evangelho, por causa do seu testemunho. Paulo sabia da sua morte. E Paulo ele vai usar uma figura que acontecia ali no altar de sacrifício, daquelas ofertas de libação que eram derramadas sobre o altar. E ele está dizendo assim, ó, já estou sendo oferecido como uma oferta de libação. Ele entendia isso. Perceberam? E se vocês perceberem, está tudo conectado, porque o altar fala da criação, fala do local onde a gente mora, que é a terra, aponta para Cristo, que veio à terra para morrer, aponta para nós, que já estamos sendo oferecidos como libações derramados sobre este lugar. Então, tem muitas conexões. E olha em Romanos 8:35, o texto que a gente também leu, e eu expliquei ele até de uma forma com mais detalhes, apontando para o Salmo 22 também, e o tempo do fim, né? Romanos 8:35 diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ó, que é a grande tribulação, né? A angústia, lembra que Daniel 12 usa a expressão a grande angústia, como nunca houve e nunca mais haverá? Será a fome, né? Ou a nudez? Lembra que quem não botar a marca da besta vai passar por algumas dessas coisas? Ou o perigo, ou a espada. Apocalipse diz que a perseguição dos santos nos últimos tempos será uma perseguição onde muitos serão presos e mortos, e alguns mortos decapitados à espada, né? Olha como esse texto aponta para o tempo do fim. Aí ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Lembra que Apocalipse vai dizer para nós, talvez eu até separei esse texto ainda para hoje, né? Mas eu vou citar aqui de novo, vou antecipar esse texto. Lembra que Apocalipse vai falar sobre os mortos debaixo do altar, mas vai falar também que João ele deveria medir o templo de Deus, templo é o tabernáculo, o santuário, o tabernáculo, né? Medir o templo de Deus, mas deixar de fora o átrio exterior, porque ele seria pisado durante 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, né? 3 dias e meios proféticos da última semana de Daniel. Então, quando ele fala de que o átrio seria pisado, ele está dizendo nesse lugar vai haver morte durante esse período de tempo. Por quê? Porque esse local aponta para o altar de sacrifício. Então, existem muitas revelações conectadas. Eu sei
Eu vou dizer para vocês, eu sei que eu tô despejando bastante conhecimento, muitas informações e que talvez seja difícil você acompanhar tudo. Mas eu sei que se você já vem exercitando a sua mente nas profecias, eu sei que você está conseguindo me acompanhar e se talvez alguma coisa passou, você vai poder voltar e assistir esses vídeos e continua ouvindo, escutando, reescutando, que você vai ver que muitas dessas coisas elas vão ficar mais claras à medida que você vai lendo a Bíblia como um todo, né? Tá? Então, é bastante coisa, mas isso é a revelação de Deus. Deus vai nos levando para camadas mais profundas de revelação, né? E é esse o propósito de Deus, né? Nos fazer crescer no entendimento e na revelação das Escrituras. Então, quando você entende isso, você entendeu sobre como o altar de sacrifício ele estava descrito na lei, né? Quando a gente lê o primeiro tópico, viu como o altar aponta para a criação, aponta para Cristo, aponta para o homem, que também é um local onde o homem também será oferecido. Quando eu falo do homem, eu estou falando da igreja, né? A igreja também é oferecida em sacrifício a Deus. Mas nós precisamos lembrar que o altar de sacrifício, acima de tudo isso que eu já falei, ele também vai apontar para o livro do Apocalipse, visto que o Apocalipse tem como pano de fundo o dia da expiação e o ministério que está acontecendo por trás do tabernáculo, né? Então, olha só que interessante. Vamos ler alguns textos agora falando sobre o livro do Apocalipse. Olha que interessante. Apocalipse 6:9 vai dizer o seguinte para nós: E havendo aberto o quinto selo, né, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Olha só essa revelação. O que a gente viu até agora? O altar é um símbolo que aponta para o primeiro céu, o átrio exterior aponta para esse primeiro céu, para a terra em que a gente habita. O altar de bronze aponta para um local de sacrifício, um local de morte, aponta para a terra, onde Cristo veio, habitou como homem e foi morto, aponta para a igreja, que é perseguida e morta como ovelha ou matadouro. Aponta para todo mundo que morre, né? Altar, onde há morte. Tá? Você vê que não existe morte no céu. Morte existe aqui, né? Então, morte. Então, esse altar de sacrifício fala de um local de morte. E veja que o texto ele vai localizar nós. Abaixo do altar, ele diz assim, ó, estão as almas daqueles que foram mortos. Detalhe, abaixo do altar, ele fala do mundo dos mortos. Sabe quando a gente usa a expressão inferno? A expressão inferno, a gente criou uma mentalidade que inferno é um local de fogo, onde todo mundo está queimando. Mas essa expressão inferno, ela vem do latim e ela fala de lugares inferiores. Inferno, inferior, abaixo. Essa expressão inferior, né, inferno, ela vem de outras duas palavras, que no hebraico é Sheol, no grego é Hades, né? Então, você tem ali o Sheol e o Hades. Algumas pessoas vão dizer, não, isso está falando da sepultura. Não, mas sepultura existiam outras duas palavras, até eu vou tentar deixar aqui para vocês uma playlist chamada O Mundo dos Mortos, onde tem 4 vídeos lá onde eu explico melhor essa questão. E existiam outras palavras, tipo tafos e outras palavras que eram específicas apenas para sepultura, onde o cadáver é enterrado. Mas a palavra Sheol e Hades, elas vão muito além de sepultura. Ela fala de um local onde estão os mortos, né? Então, o que você vai perceber? Que um dos primeiros detalhes é que quando é aberto o quinto selo, João vê que abaixo do altar, nesse mundo dos mortos, não estavam apenas os que foram condenados, estavam também os que foram mortos por causa do amor à palavra de Deus e por testemunho que deram acerca de Jesus. Perceberam? A gente às vezes diz assim, o fulano morreu e foi para o céu. Mas espera lá, algumas pessoas podem argumentar, não, mas se morreu em Jesus não vai para o paraíso, não vai para o céu. Mas perceba que aqui, essas pessoas que estão morrendo durante a grande tribulação, aqui no quinto selo, que João está vendo, também estão morrendo em Deus, estão morrendo por causa da sua fidelidade ao Senhor, por causa do amor à palavra de Deus, por causa do amor ao testemunho de Jesus, e não estão indo para o céu. Por que elas estão indo para baixo em vez de subir?
Porque não tem gente que vai para o céu nesse momento. Lembra que Jesus até disse assim, ó, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu? Por enquanto, as pessoas estão no mundo dos mortos, tá? Até por isso é chamado mundo dos mortos. Se a pessoa não tá lá, ela não tá morta, né? É esse entendimento. Talvez seja muita informação, para alguns seja novidade, para outros já deve estar acostumado, já conhece esse ensino, mas para algumas pessoas seja novidade isso. Por que Jesus diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Porque quando Jesus vier, ele vai recolher as pessoas dos 4 cantos da terra, né, dos 4 ventos do céu, dos 4 cantos da terra. Porque quando fala dos 4 ventos, ele está falando daqueles que estão vivos, dos 4 cantos da terra, fala dos que morreram, estão abaixo da terra. Então você tem aqui uma revelação dizendo que Jesus vai recolher. Por isso que Paulo ele ensina, os mortos ressuscitam primeiro, depois os vivos são arrebatados. Por que a vinda de Jesus, antes do arrebatamento, os mortos têm que ressuscitar? Aonde estão esses mortos? Não estão abaixo da terra? O mundo dos mortos, né? Não fala só do corpo, como algumas pessoas vão dizer, não, as almas estão vindo com Jesus e o que vai ressuscitar é o corpo, e elas vão entrar no corpo e vão... Né? Não, 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 não. Por que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque hoje, você vê que o mundo dos mortos, ele ainda retém os mortos, mas quando Cristo desceu ao terceiro dia ali, que ele morreu e ressuscitou, nesse período que ele esteve morto, a Bíblia diz assim que ele desceu ao profundo do abismo, né? Ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu ao local dos mortos. Jesus diz, né? Nenhum sinal vos será dado senão o sinal de Jonas. Jonas teve 3 dias no ventre do peixe e Jesus estará 3 dias no ventre da terra. Jesus desceu. E quando ele subiu, ele levou o cativeiro. Naquela série do Inferno, Mundo dos Mortos, né, o Sheol, eu explico bem o que é esse levar cativo o cativeiro. Ele não levou as pessoas que estavam lá, ele levou a chave, o poder, o domínio sobre a morte. Por isso que os Salmos, da onde foi citado, Paulo tirou essa expressão que ele levou o cativo o cativeiro, o Salmo diz que nele está o poder de nos redimir da morte, o poder de nos tirar da morte, né? Então, quando Cristo vier, ele vai vir e vai tirar os mortos do mundo dos mortos e vai arrebatar os vivos. E juntos subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. E é por isso que João, quando ele vê a abertura do 5º selo, ele vê os mortos que estão morrendo por causa de Cristo, descendo, indo para baixo, para o mundo dos mortos, abaixo do altar. Porque o altar, ele era símbolo de morte. Tá? A terra fala de morte, fala do mundo dos mortos, entenderam? Por isso que Jesus, quando ele conta uma história, né, ele conta, alguns vão chamar de parábola, ao meu entendimento, né, eu entendo que era um fato verídico do mundo espiritual. Jesus ele diz assim que existiam 2 homens, o rico e Lázaro. Rico, quando morreu, foi acompanhado pelos anjos até o seio de Abraão, onde ele estava num local de descanso. Lázaro foi conduzido, né, para o mundo dos mortos, aonde diz assim que para o inferno, né, para o Sheol, para o Hades, no mundo dos mortos, onde ele estava em tormento. Você vê que Jesus está falando sobre 2 locais, um local de tormento, um local que é chamado de descanso. Tormento para os que morem afastados do Senhor, descanso para aqueles que aguardam a ressurreição dos mortos, mas ainda continuam ali. As pessoas só sairão quando acontecer a ressurreição dos mortos. E a ressurreição já aconteceu? Não. Quando é que ela vai acontecer? Por ocasião da vinda de Jesus e do arrebatamento. A ressurreição acontece primeiro, logo em seguida o arrebatamento. Entenderam? E é nesse momento que as portas do inferno não prevalecerão, elas não conseguirão conter a igreja, porque o Senhor, ele tem a chave da morte do inferno. Nele está o escaparmos do mundo dos mortos. Entenderam a promessa? Por isso que Jesus diz, né? Ele ensinava, né, que aquele que come e bebe do seu corpo, que participa, né, ele diz assim, ó, eu o ressuscitarei no último dia, né? Quando é que alguém vai ressuscitar? Quando é que alguém vai sair do mundo dos mortos, aqueles que já partiram? No último dia, por ocasião da vinda do Senhor. Só que você só vai ter uma revelação plena
plena, né? Você pode conhecer os textos, mas você só vai interpretar corretamente quando você entende o ministério do tabernáculo e como o mundo dos mortos está conectado intrinsecamente com o altar de sacrifício, um local de morte. Entenderam? Então, veja, o próprio Jesus, quando morre, ele vai para baixo. Só que o inferno não pôde conter ele porque ele não tinha pecados, né? A morte não pôde conter ele porque ele não tinha pecado. E segundo a lei, só quem podia morrer é quem tem pecado. Veja que Jesus entregou o seu espírito, ele não foi morto, ele se entregou. Né? A morte não tinha poder sobre ele, ele se entregou, né? Ele diz, eu entrego o meu espírito, ele se entregou, porque a morte só tem poder sobre quem peca, e Jesus não tinha pecado, né? Então você tem todas essas revelações conectadas a esse assunto, e isso é tremendo demais, irmãos, tá? Então olha só que interessante, Apocalipse 6:9, né? Os mortos debaixo do altar. Então quer entender melhor, entra ali na playlist que eu tenho falando sobre o mundo dos mortos, o inferno, o mundo dos mortos, no canal Graça e Conhecimento. Vai ter uma playlist sobre isso, tá? E aproveita para ver o vídeo onde eu falo assim, ó, aonde vamos morar, né? É um outro texto onde eu abordo falando sobre essa questão da onde as pessoas estão. Agora, Apocalipse 5, olha só que legal. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Opa, como assim tem criatura debaixo da terra? Né? E os que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Né? Agora, outro texto associado ao altar de sacrifício, né? Ao primeiro céu em relação à criação. Apocalipse 7:1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Da onde que vem essa expressão 4 cantos da terra? Os 4 chifres que estavam sobre o altar, né? O altar que era quadrado, 4 cantos da terra. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento assoprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Lembra o que eu falei para vocês, lá sobre os 4 chifres do altar? Aponta para os 4 cantos da terra. Isso é muito importante, irmãos, porque quando a gente vai falar do altar, ele aponta para o mundo dos mortos, aponta para a terra como um todo, mas isso também está associado com a obra da redenção e a magnitude, a grandeza da obra da redenção. Porque o sangue do cordeiro, quando era expiado, ele era passado nas 4 pontas do altar. E se as 4 pontas do altar elas estão associadas com a terra como um todo, você vai ver que Jesus, o Cordeiro de Deus, que vem dos judeus, porque a salvação vem dos judeus, Cristo veio da tribo de Judá, né? A salvação que vem dos judeus, o sacrifício que veio, ele não foi apenas pelo povo judeu, mas ele foi pelos 4 cantos da terra, para todo mundo que está espalhado sobre a terra. Né? Tanto que você vai ver que o sangue do cordeiro era passado, derramado sobre as 4 pontas do altar, os 4 chifres. E lembra que chifre fala de poder, fala de autoridade? É como se a gente dissesse que o sangue de Jesus, ele tem o poder, a autoridade, né, de santificar, de justificar, de redimir, né, de propiciar os pecados de todos. E é por isso que João, quando ele diz assim, ó, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, ele diz, vocês têm um advogado justo junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não só pelos vossos, mas pelos do mundo inteiro. Por que João usa essa expressão, o mundo inteiro? Porque ele está falando das 4 pontas do altar, as 4 pontas apontam para os 4 cantos da terra. Né? Por isso que quando Jesus voltar, ele vai dar ordem para recolher, né, para os seus anjos recolher dos 4 ventos, dos 4 cantos de uma outra extremidade dos céus ou da terra. Né? Então, olha como é tremendo isso, irmãos. E você vê que essas expressões, elas são oriundas todas do tabernáculo e dos utensílios que estão presentes no tabernáculo, né? Das figuras que foram tipologicamente deixadas através do tabernáculo.
Mais um texto, Apocalipse 14, vai dizer assim, versículo 17 e 18. E saiu do templo, né? Lembra que o templo está falando da tenda do encontro, aquela parte coberta. Ele está dizendo assim, ó, saiu do templo que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E agora, ó, pausa, agora ele vai dizer, ó, saiu um anjo do templo, agora ele vai dizer, saiu outro do altar. Tá falando de dois lugares diferentes, tá? E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Irmãos, que altar é esse que tem um anjo que tem poder sobre o fogo? No tabernáculo só tem dois altares, o de ouro e o de incenso, o de ouro, que é o de incenso, e o altar de holocausto, de sacrifício, que é o de bronze, né? Se você lembrar, aqui eu ainda não tenho bem definido, por isso eu gosto de dizer, né? Eu não tenho bem definido, mas se eu não me engano, as brasas eram tiradas do altar de sacrifício, esse altar que você está vendo aqui abaixo de mim, do altar do sacrifício, e as brasas eram pegadas com uma pá e levadas até o altar de incenso. As brasas que estavam sobre o altar de incenso, onde se queimavam ofertas de aroma agradável a Deus, que vai apontar para a oração dos santos, elas eram brasas tiradas do altar. E aqui existe uma coisa, uma revelação tremenda. Por quê? Porque nós vamos perceber que as orações dos santos, elas só podem subir a Deus, o incenso é a oração dos santos, elas só podem subir diante de Deus se elas estiverem em contato com a brasa do sacrifício. Entende? É como se houvesse um vínculo aqui dizendo assim, ó, que as suas orações só serão atendidas, só chegarão diante de Deus como um aroma suave, se primeiro ela passar pelo sacrifício, se ela estiver em conexão com o sacrifício de Cristo na cruz, né? É como se Deus dissesse assim, ó, que antes do sacrifício, a sua oração ela não sobe diante de Deus como um aroma suave e agradável a Deus, né? É como se Cristo, ele te proporcionasse a oportunidade de ter as suas orações chegando diante de Deus, né? Falando sobre o fogo do altar, né? Eu separei aqui alguns textos só para você entender, né? Olha que interessante. Quando a gente fala do fogo do altar, né? De sair um anjo com fogo do altar, você vai ver que lá em Levíticos, o texto vai falar que quando Arão oferece o sacrifício a Deus, diz que sai um fogo diante de Deus e acende, é como se ele saísse de lá de dentro e o fogo viesse até aqui fora no altar do sacrifício e acendesse aquele sacrifício e consumisse tudo, né? Então, olha o que o texto diz. Depois Arão levantou as suas mãos, o povo abençoou e desceu, e havendo feito a expiação pelos pecados e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. A tenda da congregação é essa tenda aqui, né? Que ficava aqui dentro. Então, o texto diz assim, ó. E eles entraram na tenda da congregação e depois saíram e abençoaram ao povo. Lembra do dia da expiação, que eles entravam lá e depois saíam? Enquanto isso, todo o povo ficava em silêncio. Lembra de meia hora de silêncio no céu? Né? Ele diz assim, ó, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor. O que é diante do Senhor? Tinha a Arca da Aliança, diante da Arca da Aliança tinha o altar de incenso, onde tinha brasas também, né? E é como se ele dissesse, o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura do altar. É como se o fogo tivesse vindo de lá de dentro e viesse para fora até chegar aqui no altar e consumir. Então, a impressão que eu tenho, irmãos, é que quando diz assim, ó, que saiu lá em Apocalipse o anjo do altar, é como se ele saísse do altar de incenso e viesse para o altar de sacrifício. Ele sai de lá e vem para cá. Né? Eu sei que a brasa era levada daqui para lá para acender a oração dos santos, mas ali parece que a brasa está sendo jogada para fora, né? Até porque Apocalipse vai ter justamente, eu vou falar disso quando a gente chegar no altar de incenso, vai ter um anjo com incensário e ele vai lançar sobre a terra, né? Então, tem revelações aí também para a gente estudar. Lá em 2 Crônicas, olha só, quando Arão e Moisés consagram o templo, sai fogo da presença de Deus e acende o altar. Você vê que quando Salomão consagra o templo,
também acontece isso, né? Olha só, 2 Crônica 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto do sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Olha que tremenda essa revelação, irmãos. Então veja que o fogo saiu da presença de Deus, não mais lá de dentro do tabernáculo, mas agora lá de cima, que é o verdadeiro tabernáculo, né? E consumiu, acendeu o altar. E olha que interessante, porque a gente vê essa figura do altar sendo acendido inicialmente por Deus várias vezes. Porque, por exemplo, quando Elias, o profeta que ele vai profetizar para o povo, nos dias de Acabe e de Jezabel, uma figura das duas testemunhas, você vê que Elias, ele restaura um altar com 12 pedras, isso aponta para as duas casas de Israel, né? Quando ele restaura o altar, você vê que desce fogo do céu para queimar o sacrifício e o holocausto sobre aquele lugar, né? Então você vê que está apontando ali para a restauração de todas as coisas no fim dos tempos, o altar com 12 pedras, né? Ele aponta para o tempo do fim. Você vê que o fogo desce do céu e acende e consome aquele altar. E você vê que quando isso acontece, Deus havia dado uma ordem, que o povo fizesse com que os sacerdotes, né, os que oficiavam, eles fizessem com que aquele altar, aquele fogo, ardesse continuamente, nunca se apagasse. Toda manhã o sacerdote deveria ir até esse altar, encher de lenha e manter ele aceso, para que no dia seguinte, quando ele acordasse, o fogo tivesse aceso e ele mantivesse sempre aceso, todos os dias, né? Então é bem interessante, porque a gente vê várias relações mostrando que Deus, ele acendeu primariamente e Deus queria que o homem mantivesse aceso. E isso tem uma figura tremenda, por quê? Porque se o tabernáculo ele aponta não só para Cristo, não só para a criação, não só para o Apocalipse, mas aponta para o homem também, é como se Deus dissesse que a chama que ele acendeu em nós, ela deveria arder constantemente. Paulo usa essa figura, né? Ele diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito em vós, né? E lembra que uma das figuras do Espírito é o fogo. Algumas pessoas associam essa figura a menorá, que a gente vai ver daqui uns dias, né? Mas Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. O que não poderia ser apagado era fogo desse altar de sacrifício, né? Que deveria arder constantemente. É como se Deus estivesse dizendo que constantemente nós devemos estar queimando as ofertas diante do Senhor. E aí eu tenho uma pregação que está em áudio aqui no canal, onde eu falo sobre sacrifícios espirituais que a gente oferece a Deus e que a gente deveria oferecer constantemente. O fogo não deve se apagar, o sacrifício não deve cessar, né? Até porque quando a gente fala do livro do Apocalipse ou a última semana de Daniel, você vê que ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, aquilo que era oferecido continuamente diante do Senhor, manhãs e tardes. E aí eu pergunto para vocês, será que no tempo da grande tribulação, agora na nova aliança, Deus está mais preocupado com sacrifícios de carneiro, de bezerro, de bode, derramamento de sangue? Ou será que ele está preocupado com sacrifícios, ofertas espirituais que a igreja oferece continuamente, né? É uma pergunta porque isso muda a interpretação sobre qual é o sacrifício contínuo que Deus vai que Deus vai permitir, né, e que o anticristo vai fazer cessar na última semana de Daniel, né? Isso é importantíssimo você entender. Então, veja que existem muitas revelações aqui conectadas ao tempo do fim, né? E quando ele fala desse fogo, olha que interessante, né? É como se ele dissesse que esse fogo deveria arder continuamente em nós, constantemente. Aquilo que Deus acendeu quando pôs o seu espírito em nós deveria arder constantemente, né? Ao ponto que quando ele escreve a uma das igrejas chamada Laodiceia, acho que é Laodiceia, se eu não me engano, ele vai dizer que o problema dessa igreja é que não era nem quente nem fria, era morna, né? É como se ele dissesse assim, ó, pá, vocês estão deixando o fogo se apagar, né? E Deus diz, ó, tô prestes a vomitar vocês, né? Porque o negócio não tá saindo do jeito que deveria, né? O cheiro não está subindo como um aroma agradável a Deus. Em vez de ser uma oferta agradável, um aroma suave diante de Deus, o cheiro está subindo de forma estranha e está dando náusea, vontade de vomitar. Deus está dizendo, eu estou prestes a vomitar vocês, né? Então, tem muita revelação quando a gente para analisar todas essas coisas, né?
Agora, últimos dois textos que eu vou ler para vocês sobre o livro do Apocalipse se encontra ali em Apocalipse 20, versículo 8 e versículo 13. Olha que interessante, versículo 8 vai dizer assim, ó: "E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra." Veja, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha, né? Percebeu? Quando Satanás é solto, ele sai para enganar aos quatro cantos da terra, né? Por que quatro cantos da terra? Fala dos os quatro chifres que estavam sobre o altar, os quatro cantos do altar, né? Quatro cantos da terra. E é interessante porque ele ainda vai falar algumas questões aqui. Opa, corta essa parte que eu saí fora. E é interessante porque ele ainda vai falar assim, ó, no versículo 13: "E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno", né? O inferno é o Hades, é o mundo dos mortos, é as regiões inferiores, inferno, né? Regiões inferiores, deram os seus mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então veja que quando eu comecei falando de Apocalipse 6, 9, né? Os mortos debaixo do altar, eu falei sobre o inferno, o mundo dos mortos. Apocalipse, agora no final, vai dizer que o inferno está entregando seus mortos. Isto já é depois do milênio, no juízo do trono branco, quando o inferno está entregando seus mortos. E lembra que inferno é as regiões inferiores, o mundo dos mortos, o Hades, o Sheol, né? Então ele está dando os seus mortos. E até eu esqueci de falar, quando eu falei ali sobre o quinto selo e os mortos debaixo do altar, aqueles que vão participar da ressurreição, eu tinha separado aqui para mostrar para vocês. Apocalipse 5, 13 vai falar, né? Aqueles que estão louvando a Deus, aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E a expressão que você vê lá no quinto selo é essa figura aqui, irmãos. Ó. É como se fosse o altar de sacrifício, os mortos debaixo do altar e aqui os quatro chifres que representam os quatro ventos, né? Os quatro cantos da terra, né? Então, só quis mostrar para vocês para dar uma ilustrada. Esse altar aqui é o mesmo que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Esse altar aqui, ó. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que sempre que a gente olha para esse altar de sacrifício, esse altar de sacrifício, ele está apontando para a criação, quando ele fala da terra, do primeiro céu, onde a gente habita. Ele vai apontar para o mundo dos mortos, que está abaixo do altar, né? Então, quando Cristo voltar, ele vai arrebatar os que estão vivos, mas primeiro ele vai ressuscitar os mortos. As portas do inferno não conterão a sua igreja, né? Aqueles que estão no local de descanso, não aqueles que estão no local de tormento, né? E você vê justamente isso, né? Além de apontar para a criação, você vê que esse altar também aponta para Cristo, porque Cristo, ele habitando lá no mais alto céu, no trono de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória e vem como homem, num local que é a terra, local de morte, para morrer em nosso lugar. Cristo morre como Cordeiro de Deus e ele é oferecido em sacrifício neste altar que aponta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o altar onde Cristo foi morto, né? E o madeiro que era usado para acender o fogo aponta para a cruz de Cristo, né? E onde Cristo é feito maldito, o animal que era queimado ali era maldito para que o ofertante que trouxe o animal fosse bendito, fosse abençoado, né? Fosse redimido. Você vê que esse altar, ele aponta para algumas coisas muito importantes das quais todo cristão deveria ter consciência, né? Aponta para a propiciação, porque o sangue aqui era levado até o propiciatório e ele propiciava, ele aplacava a ira de Deus. Propiciação é isso, né? Propiciação é alcançar a boa vontade, é tornar-se favorável, é aplacar a ira por meio de um sacrifício. Então, o homem se tornou propiciável a Deus, né? Por causa do sacrifício de Cristo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia vai dizer. Cristo
né? Outra palavrinha-chave que nós deveríamos entender acerca da soteriologia, doutrina da salvação, né? Além de entender acerca da propiciação, você deveria entender o termo substituição, né? Que ele vem de redenção. Redenção é o mesmo que redimir, ele vem do sentido de quando você comprava um escravo para ele nunca mais ser vendido, nunca mais ser entregue à escravidão. É como se um escravo estivesse na fila da condenação para a morte e alguém comprasse ele para que ele não precisasse morrer. Ou substituir, é como se alguém tomasse o lugar dele na fila da morte e morresse no lugar dele para que ele fosse livre. Então, propiciação, substituição, redenção, expiação, né? Expiar a culpa do homem. Então, esses são todos termos que falam da salvação e que estão associados a esse altar que você está vendo aqui, o altar de sacrifício, né? Onde tudo isso aconteceu. Também, como a gente viu, aponta para o homem, porque o homem ainda tem que oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo. Muitos ainda estão sendo oferecidos como oferta de libação, estão sendo derramados. E a Bíblia diz que como cordeiro, né, nós somos entregues todos os dias ao matadouro, ainda o homem morre. E principalmente no período da grande tribulação, isso vai se intensificar muito mais, né, principalmente para quem estiver mais no epicentro de onde essas coisas vão acontecer. Então você percebe claramente nas profecias a Bíblia apontando, né, para pessoas morrendo, principalmente no tempo do fim, como ovelhas ao matadouro, num período onde a Bíblia diz assim que as pessoas... João chega a ver as pessoas debaixo do altar, aqueles que morreram por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho de Jesus Cristo, debaixo do altar. Mas a promessa é, embora eles estão clamando, assim como clama o sangue de Abel que foi derramado sobre a terra, olha quanta revelação, né? Quanta conexão. Eles também estão clamando, assim como Abel, que o sangue de Abel clama sobre a terra, a Bíblia diz assim que eles também estão clamando, até quando, Senhor, não julgas, né? E aí a resposta é, até que se complete o número dos conservos. Ele diz, falta mais alguns. Já está chegando o tempo de julgar, né? E aí você vê, se eu não me engano, a gente leu lá, acho que deve ser numa das taças, dizendo, né? Chegou o tempo de julgar eles, né? E justos são os teus juízos, porque deste sangues a beber para aqueles que derramaram o sangue dos teus profetas, dos servos. Então você vê que Deus vai julgar tudo isso. E você vê que tudo isso está associado aonde? A esse altar que você está vendo, né? E o Apocalipse ele vai revelar muito mais para nós. Então a gente vai começar a crescer na revelação gradativa de tudo isso que a gente está vendo, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Espero que você tenha entendido tudo isso que a gente conversou no dia de hoje acerca do altar. Eu ainda pretendo gravar mais um vídeo um pouco curto, né, sobre a bacia de bronze, já que a gente já falou bastante sobre ela no vídeo anterior. E eu pretendo gravar mais um vídeo sobre cada um dos utensílios para a gente chegar até o final dessa revelação no estudo do Tabernáculo de Moisés, tá? E assim que a gente encerrar esse estudo, então a gente vai começar mais alguns estudos que já estão aqui na mente para mim compartilhar com vocês, que também são importantes, né? Por exemplo, eu pretendo dar continuidade falando sobre o mistério de Cristo. É importante você entender isso para desbloquear o Apocalipse. Pretendo fazer um estudo, então, sobre as festas, que é outra chave para desbloquear o Apocalipse. E pretendo fazer um estudo só sobre o livro de Daniel, nesse mesmo modelo que você está vendo do tabernáculo, porque é importante para desbloquear o Apocalipse. E depois a gente vai fazer, então, um sobre o Apocalipse. Todos esses estudos também vão estar disponíveis para vocês, porque eles são importantes, são chaves. Com essas coisas você começa a ter muita ferramenta para desbloquear a revelação do tempo do fim. Então, irmãos, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse estudo, eu quero pedir para você, indique ele para outras pessoas, tá? Me ajuda, compartilha ele, me ajuda a alcançar mais vidas, né? Para que as pessoas elas tenham mais chaves para desbloquear o entendimento acerca da obra de Cristo, a obra da redenção, o tempo do fim e tudo mais. E eu vou pedir para você, se você não é inscrito, vai até o canal Graça e Conhecimento, se inscreve no canal, se puder dar o seu apoio, deixa o seu comentário, deixa o seu like no vídeo,
compartilha ele com mais pessoas. Se você sentir no coração e for movido por Deus, abençoa o meu ministério ali, quer seja por meio daquele muito obrigado, que é um coraçãozinho que tem ali embaixo dos vídeos. Você pode ofertar, né, se tornando membro do canal ou até mesmo contribuindo, tá? Isso me ajuda muito, né? Muito do que vocês veem aqui, a câmera, o computador, o próprio microfone, são ajuda de irmãos que me ajudaram a estar podendo oferecer um estudo com um pouquinho mais de qualidade, tá? Então, a sua ajuda é muito importante, tá? Vai me ajudar principalmente nos projetos que a gente tem, tá? Esse estudo e outros que eu pretendo montar, eles são justamente uma forma de a gente poder alcançar mais pessoas pela palavra de Deus. E se você puder me ajudar, eu fico muito grato, muito feliz, porque isso me proporciona o tempo necessário para mim poder estar compartilhando mais a palavra com mais pessoas, tá bom? Então a gente tem alguns projetos aqui no canal e alguns deles, literalmente, mais adiante eu vou anunciar aos irmãos, eu vou precisar de uma ajuda dos irmãos, caso você sentir no coração, tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo.